mais uma vez aqui nos estúdios da IG. Tão feliz da vida, tomando aguinha, com o braço cruzado, a gente fica à vontade. Posso tirar o sapato? Eu já estou à vontade aqui, viu? É que a gente namora firme faz mais de 2 anos, então eu estou em casa. Se teu noivo vê, hein? Se teu noivo ouve isso. Não, não tenho. A gente pode até pensar na proposta. Você está com grana? Você tem bastante dinheiro? Porque eu agora sou caso por interesse. Cheguei de casar com gente pobre. Se férias, estou rica. Pronto. O Fábio, ele diz assim, quem é o melhor humorista stand-up do momento, em sua opinião? Vixe, montes. Vários, nós temos muitos. Hoje tem muita gente conhecida na mídia, né? Porque antes era meio... Sim. Muitas pessoas não conheciam, né? A televisão está indo buscar muito no nosso show, no Clube da Comédia, foi buscar o Danilo, o Oscar e o Rafinha, que eu acho os 3 maravilhosos. Pronto, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. São os que eu acho os melhores mesmo. E eu acho que a televisão está começando a perceber agora. Ainda não sabe como usar, né? Portanto que eles estão fazendo mais como jornalistas do que como stand-uppers, mas eu acho que daqui a pouco a televisão descobre, se eles pararem um pouquinho e pensar, eles descobrem um formato para usar o stand-up na televisão. Verdade. O Cacau, ele pergunta se alguma vez você já se enrolou na piada e ficou sem graça. Muito. Muitas vezes, várias vezes. Acontece, sim, direto. E outra, às vezes acontece quando você está lendo. Eu tenho várias frases que eu leio no meu solo do nocaute. Ontem, no Casal de Segunda, que não é stand-up, mas eu estava fazendo uma coisa meio de improviso, e eu enrolei tanto que eu vi uma pessoa na plateia falando, o que ele falou? Porque deu uma enrolada assim, que eu falei, nossa, que coisa triste. Você já reparou na cara da pessoa, na feição? Já tudo, mas na hora, aí que tá, isso que eu te falo do improviso, né, que tem que ser rápido. Na hora eu já virei e transformei isso numa piadinha. Mas acontece direto, de enrolar. E quando você vai fazer uma piada e você conta primeiro o final, você fala, putz, e agora? Como é que eu conserto? Tem essas coisas, né? A Viviane, ela diz, é verdade que você descobriu sua veia cômica ao fazer uma leitura de um poema de Pablo Neruda? Exatamente. Como é que foi isso? Era um espetáculo, uma noite, sobre o Pablo Neruda, e ele fez uma poesia para a mulher dele, Matilde Urrutia. E tinha uma cena que eu fazia com uma atriz chamada Rosana Damas, e a gente entrava, ela entrava, fazia a cena dela lindamente, que é uma grande atriz, aí eu entrava, quando a primeira fala, a plateia veio abaixo. Eu consegui destruir o trabalho do Pablo Neruda em menos de 40 segundos. E a Rosana Damas também, consegui derrubar a Rosana Damas em 40 segundos. Mas daí eu falei, pronto, descobri que não vou ficar dando tiro para tudo quanto é lado, vou me concentrar na comédia. E meu primeiro espetáculo profissional, chamava Hollywood que se cuide, era comédia já, e era nesse formato de vários sketchzinhos, como hoje tem tantos shows por aí, né, de personagem, e já foi uma coisa que foi criada em 86, né? Então já existia esse formato de quadrinhos, não é nenhuma novidade. A Mel, de novo, ela pergunta qual é a sua opinião sobre plágio de textos gringos no stand-up. Eu acho muito complicado isso, porque eu acho que a gente tem a criatividade de usar os nossos. E vou falar mais, no começo, como a gente não sabia o que fazer, houve uma caça sim. Eu lembro que eu peguei um texto, eu interpretei um texto americano, e depois alguém falou, bom, não está certo, né? Não, então daí quando a gente sentou junto, falou, não vamos mais fazer. Eu usei um texto que já era um texto formal, o Oscar também chegou a usar, mas na nossa cabeça a gente ainda estava fazendo teatro, ainda não era essa coisa do stand-up você ter que fazer tudo. A partir do momento que foi no dia 4 de julho de 2006, acho que foi 2005, quando a gente pôs o Clube da Comédia no ar, a gente falou, bom, a partir de agora a gente não faz mais piadas a não ser criadas pela gente mesmo. E infelizmente, às vezes você pega... Eu tinha uma piada no meu show que eu falava, eu fui assistir o filme tal, Dois Filhos de Francisco, falei, e quando eu saí do cinema tinha uma placa dizendo a vida é curta, e eu pensei, eu nunca mais vou recuperar essas 2 horas que eu perdi na minha vida. Passou um dia eu estava assistindo Friends e tinha exatamente a mesma piada. Imediatamente eu tirei a piada do meu show, entendeu? Para que não achassem que eu roubei do Friends. Eu não tinha roubado do Friends, coincidência. Mas eu mudei, eu fiz outra piada em cima, não tirei o set, mas eu tirei a piada e pronto, consertei. Eu sou super contra, e tem uma história engraçada que eu já ouvi de gente que abre o show como eu abro,
roubando meu texto na cara dura, e daí eu falei, mas você está roubando meu texto? Pois é, mas na hora tinha tudo a ver. Não tinha tudo a ver, você está falando a minha abertura. Como é que você vai falar as coisas que eu falo que são minhas, né? Minha idade, minha ex-esposa, como é que você fala isso? Minha família inglesa. Você não é inglês, filho, você não é filho de inglês, como é que você está falando isso? Então, há muito cuidado. Tanto que no meu show no Nocaute eu faço exatamente isso, eu explico o que não pode ter, mas eu leio frases de grandes comediantes, ou seja, eu ilustro um pouco o que não se deve fazer, né? Então eu faço isso, eu conto uma piada, coisa que não pode contar no stand-up, mas eu justifico porque isso é uma piada muito antiga, oficialmente antiga, ela tem mais de 100 anos. E eu conto essa piada no show, explicando a diferença da piada. Quer dizer, no fim, Nocaute é uma aula. O Rodrigo também pergunta qual o lugar mais inusitado que te chamaram para fazer stand-up? Cidade, festa, empresa? Num puteiro. É verdade? É verdade. Eu fui convidado pelo Guilherme Toledo, meu amigo, para fazer. Eles tocavam num puteiro e eles me convidaram para fazer. Eu não fui por falta de tempo, né? E eu fiquei com medo de ter que pagar. Você vai num puteiro se apresentar, acho que você tem que pagar para se apresentar, né? Mas esse é um lugar inusitado. E já tive outros lugares que eu fiz meio estranhos, assim. Sesc Bertioga. É um lugar estranho e inusitado para se apresentar.